Ok, pessoal. Então vamos hoje dar continuidade aqui aos algoritmos fundamentais, né? Que a gente vem estudando aí nas últimas aulas. Até o momento, a gente já trabalhou, né, trabalhamos com esses algoritmos aqui. Esses 7 algoritmos, né? Os 3 primeiros são básicos, os 3 seguintes são algoritmos iterativos, né? Ou seja, que precisam identificar um padrão de repetição, e aí eles trazem técnicas aí que vocês vão usar uma série de algoritmos, e esses 3 aqui trabalham com representação e manipulação da informação. Tá? Esses 3 últimos aqui, eles têm um foco mais específico para a área de computação, tá certo? Esses 6 primeiros, eles são realmente importantes para qualquer tipo de algoritmo. Agora, esses 3 últimos, eles têm uma importância maior dentro da área da ciência da computação, tá certo? Eles são fundamentais para essa área de computação. Bom, hoje a gente vai ver esse algoritmo aqui, conversão de base, né? Conversão de base. Ou seja, o problema que a gente vai atacar aqui é converter um número inteiro decimal, né, no formato decimal, para a sua representação binária correspondente. Ou seja, a gente usa a representação decimal, né, dos números. Por quê? Porque a gente usa 10 algarismos, né, do 0 ao 9. Por isso que a base que a gente trabalha é a base decimal. Só que o problema que pede para a gente converter um número que está na base decimal para a base binária, ou seja, para uma representação que usa apenas 2 números, no caso 0 e 1. Ok? Então esse é o problema que a gente vai abordar. Eu vou usar aqui como exemplo, aqui no livro azul, tem um exemplo disso. Ele cita aqui, né, quando ele fala um pouco da tabela ASCII, né, quando ele fala do conceito de variável. O que é um bit, o byte, toda aquela história. E aí, ele dá um exemplo, né, de transformação em binário. Então a gente vai usar exatamente esse exemplo aqui, ok? Beleza, vamos lá. Nesse caso, a gente vai trabalhar com esse exemplo. Eu quero transformar o número 70, que é um número que está na base decimal, para o número, a representação dele em binário. Então, como é que a gente vai fazer? Dado um número qualquer na base decimal, ou seja, que usa 9 algarismos, 9 dígitos, 10 dígitos, a gente vai dividir esse número por 2. Por que 2? Porque a gente quer converter para a base decimal, para a base binária, né? Desculpa. Então, 70 dividido por 2 vai dar 35.
e o resto é zero. Depois eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir de novo por 2. E o resultado dá a divisão inteira, né? O resultado é 17. E o resto é 1. Depois eu vou pegar esse resultado, que é o 17, e vou dividir por 2 novamente. Essa divisão dá 8, o resto é 1. Vou dividir isso daqui novamente. Resultado dá 4, o resto é 0. Vou dividir por 2 novamente. Resultado dá 2 e o resto é 0. Vou dividir por 2, resultado dá 1, o resto é 0. E vou dividir mais uma vez aqui, era para ter, né? Vai dividir aqui por 2 e o resto vai ser 1. Ok? Pronto. Então, a gente vai fazer, né, essa divisão sucessivas aí. Então, aqui está faltando nesse exemplo, só jogar aqui para... Professor, Oi. eu tava numa matéria que era basicamente quase isso, a matéria. Isso, deve ser Fundamentos de Sistemas Computacionais. É, isso mesmo. Exatamente, cara. Isso é um fundamento da computação, né? Então, por isso que esses 3 últimos algoritmos, eu disse que eles são mais voltados, né, para a área de computação, que é o fundamento. Então, o computador, como vocês devem ter visto aí no livro azul, quem leu, né, viu que o computador ele trabalha com bits, né, com 0 e 1. Então, tudo que a gente coloca dentro do computador é convertido para base binária, zeros e uns, né? Ou seja, por que 0 e 1? Porque internamente no circuito, eletrônico do computador, você pode controlar as informações usando uma corrente alta e uma corrente baixa. A corrente alta é 1, corrente baixa é 0, né? Corresponde ao bit 1 e bit 0. Então, só você controlando aí os níveis da corrente, você consegue representar esses 2 estados da informação, 0 e 1. Então, se a gente conseguir uma maneira de converter tudo para 0 e 1, a gente consegue, né, fazer uma máquina, como computador, resolver diversos problemas, entender o que a gente quer. Então, por isso que nessa disciplina aí que você está fazendo, né, que é Fundamentos de Sistemas Computacionais, isso realmente é a base, né, um dos fundamentos da computação. Só que agora a gente tá num negócio que é das portas lógicas, eu tô meio bugado lá. Pronto, cara, as portas lógicas, né? O que as portas lógicas fazem? Pegam, ele trabalha com os operadores aritméticos, né? Sim. Então, operadores lógicos, aliás. É o i, o ou e o não, que é exatamente aquelas condições que a gente usou lá no comando if, no comando while, né? Uma coisa e outra, uma coisa ou outra, né? Pode ser sempre verdadeiro ou falso. Então, tudo vem daquela base ali. Agora, a porta Eu só lógica comentei porque lembrou da lembrei da matéria. é exatamente, mas é exatamente daí que vem. A diferença é que porta lógica é... lá em fundamentos, você trabalha no nível mais baixo, né? Você trabalha olhando mesmo para o foco é circuito, etc e tal. Mas o fundamento é isso daí. Ok. Bom, então aqui faltou mais uma divisão. Faltou dividir aqui por 2. Um dividido por 2 dá 0. E o resto é 1. Então faltou só isso aqui.
Pronto. Bom, então vamos lá. Então esse aqui é o princípio que a gente vai implementar, né? Esse é o algoritmo que a gente vai trabalhar nesse problema de hoje. A gente já sabe como converter, né, número em decimal para binário. Eu vou fazer divisões sucessivas por 2, né? E aí, quando eu chegar aqui no zero, eu vou parar. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para todos os restos das divisões. O número que eu quero converter, que nesse caso é o 70, na base binária, vai ser justamente esses zeros e uns aqui, ó. Só que nessa ordem inversa, do mais recente para o mais antigo. Então, 70 em binário é 1000110, ou seja, 100110, tá? Esse zero aqui na frente, ele colocou apenas para completar os 8 bits, né? Porque a unidade, um conjunto de 8 bits representa o que a gente chama de byte, né? Vocês também estão vendo isso daí nessa disciplina de fundamentos, né, de sistemas computacionais. O pessoal que é da computação, ADS, né? Então, 8 bits correspondem a um byte. Ou seja, cada byte é um conjunto de 8 bits. Por que esse número 8? Bom, porque se eu tenho um conjunto de 8 bits, cada bit pode ter duas, né, possibilidades, tem dois valores, 0 e 1, eu posso representar 256 informações com 8 bits, né? Ei, professor, eu sei Opa, que eu acho que eu 512. deveria tirar essa, essa dúvida com outro professor, mas já que eu não estou mais na aula, os 64 bits, que é geralmente o que alguns sistemas usam, né, os mais modernos. Aham. São quantas informações, mais ou menos? Os 64 bits seria Ah, 2 elevado a 64. Um valor muito alto. Eu não sei te dizer exatamente qual é, mas só pegar aí na calculadora que vai te dar. Tá? Então, o sistema de 64 bits, ele trabalha com, como a gente chama de palavras, né? A gente chama com dados em conjuntos de 64 bits. Ou seja, ele trabalha com 8 bytes, né? De cada vez. Antigamente, os computadores que eram de 8 bits, né? Década de 80, trabalhava com 8 e 8 bits de uma vez. Aí depois isso aí foi aumentando, né? Passou para 16 bits, muita coisa mesmo. 32 bits, 64 bits, então eles vão ficando mais rápidos, né? É muita coisa. Então, com 8 bits, eu tenho 512 informações possíveis, né? Possibilidades. Tá? Informações mesmo. Tá? Então, tem 512 informações. Que informações são essas? Né? No caso, são exatamente, né, os caracteres que a gente tem disponível, né, para trabalhar no nosso sistema de computação. Como assim? É justamente a tabela ASCII. Né? Cada caractere que a gente usa, ela é associada a um valor binário, a um byte, né? A 8 bits.
Então, tudo que você digita aí, você está digitando uma mensagem para alguém no WhatsApp. Cada letra que você coloca na tua mensagem, essa letra é convertida em 1 byte, em 8 bits. Então, por exemplo, se você digita a letra A lá no teu WhatsApp, internamente, aquele A se transforma nesse conjunto de bits, que é como um computador entende, né, a letra A. Se você digita a letra B, ele gera esse conjunto de 8 bits aqui internamente. Letra C, esse outro conjunto. Então existe uma tabela chamada tabela ASCII, que é uma tabela que representa todos esses caracteres possíveis, né, dentro do sistema de computação. Então fica aí a dica para vocês, né, depois darem uma olhada. Pessoal que está fazendo essa disciplina aí de sistemas computacionais. Tem outra tabela também, né, professor? Que chama tabela verdade, alguma coisa assim, tipo. A tabela verdade é de operadores lógicos, né? Ah, É de operadores lógicos. Essa tabela ASCII, a cara dela é essa daqui, ó. Então, por exemplo, quando você digita o espaço em branco, esse aqui é o conjunto de bits, ó. Exclamação, é isso aqui. Então, cada caractere que você digita, que você usa, você vai ter um conjunto de 8 bits associado a ele. Aí, internamente no computador, aquela informação que você digitou vai ser guardada nesse formato aqui, né? Então, cada letra, ó, A, B, C, D, tem o seu conjunto de bits. Maiúscula, porque se for minúscula, já é outra representação, é outro conjunto de bits. Então, eu tenho 512 possibilidades, né, de combinar zeros e uns. E aí, cada possibilidade dessa, eu associo a uma informação. E a tabela ASCII é justamente essa maneira de associar. Ó. Então, aqui eu tenho aqui alguns caracteres que são, né, usados na tabela ASCII. Maior, interrogação. Então, cada coisa que você usa vai ter um conjunto de bits associado. Tá? Essa aqui foi uma das primeiras tabelas, né, para representar os caracteres, ok? É uma tabela americana, né, que acabou se tornando um padrão na indústria, na área de computação. Só que o que aconteceu? Nos anos 70, o computador pessoal se desenvolveu, se popularizou, né, e essa tabela acabou virando um padrão mundial. Só que algumas línguas possuem caracteres diferentes dos nossos. Por exemplo, russo, né, chinês, coreano, árabe. Então, eu tenho 512 combinações, é muito pouco para representar todos esses caracteres. Então, essa tabela ASCII ela acabou ficando limitada para representar, né, os caracteres de várias línguas ao redor do mundo. Aí foram criadas outras tabelas para representação. Ok? Existem diversas tabelas. E a tabela ASCII virou um subconjunto, né? Então, por exemplo, um conjunto de caracteres que hoje é muito utilizado é o UTF. Né? Então, quando a gente coloca aqui o meta char set, né? A gente coloca aqui meta char set, eu estou dizendo qual é o conjunto set de caracteres char, né? Qual é o conjunto de caracteres que eu vou querer usar para representar aqui as minhas informações. Nesse caso, eu estou usando esse conjunto chamado UTF-8. O UTF-8 é o quê? É exatamente um conjunto de caracteres que usa 8 bits. Ou seja, ele equivale à nossa tabela ASCII. Né? A tabela ASCII hoje ela corresponde a esse UTF-8. Existem outros, existem. Tem o UTF-16, o UTF, né? Que você consegue representar vários outros caracteres. Ok?
Bom, então, para pegar um número decimal e transformá-lo para binário, eu vou fazer divisões sucessivas por 2, até chegar aqui no zero. Ó. Quando eu chegar no zero, eu vou pegar esses valores aqui dos restos e vou inverter. Vou pegar do último, né? E vou inverter. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos montar um algoritmo para fazer isso daqui, para fazer essa conversão, né? Que é um algoritmo que é usado a todo instante, né? Você digita uma coisa no seu teclado, você digita uma coisa no seu celular, esse algoritmo está sendo executado. Então, é algo que realmente ele está no fundamento. Então vamos lá, vamos começar aqui a desenvolver esse algoritmo. Primeiro passo é fazer essas divisões sucessivas aqui. Né? Eu vou ler um número decimal, na base decimal, vou fazer divisões sucessivas até chegar aqui no zero. Professor, a gente já fez isso aqui antes, eu não estou lembrado exatamente, mas eu já vi algo parecido com isso, já assim. A gente fez isso na aula passada, no algoritmo que faz a inversão dos dígitos de um número. Só que nesse algoritmo, a gente fazia divisões sucessivas por 10. Mas a lógica é a mesma. Né? A estrutura é a mesma. Só que em vez de dividir por 10, aqui eu vou dividir por 2. Então, como é que é isso? Bom, primeiro a gente vai ler aqui o número. Vou ler esse número inteiro, né, decimal. Vou chamar aqui de decimal. Inteiro. Vou digitar um número decimal positivo. Aí o que é que eu vou fazer? Vou dividir esse número sucessivamente por 2. E vou pegando o resto dessa divisão, né? E vou atualizando esse valor aqui. Vou atualizando esse valor aqui, que eu vou usar sempre na próxima divisão. Então, primeira coisa que a gente fez, né? Que eu vou roubar isso, vou usar isso da aula passada. Então, a gente já está usando um fundamento que a gente aprendeu. Eu vou dizer que o resto é o decimal módulo 2. Ok? Então, aqui eu pego o resto da divisão. E aí depois eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar o valor. Né? Esse valor aqui, ó. Esse valor aqui vai ser quem? Vai ser f.trunc decimal dividido por 2, que é a divisão inteira. Então, eu vou fazer isso daqui sucessivamente, enquanto esse decimal ele é diferente de zero. Quando esse decimal for igual a zero, ele vai sair desse loop. Ele vai sair dessa estrutura de repetição. Ok? Bom,
Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar aquela técnica que a gente aprendeu na aula passada, né? Que é o quê? A gente vai acumulando esses valores aqui. Pego o resto e vou acumulando. Pego o resto e vou acumulando. Eu pego o resto e vou acumulando. Ok? Então, eu vou ter aqui um número binário. Eu vou inicializar com 0. Vou fazer o quê? Binário vai receber o binário multiplicado por 10 somado com o resto. Ou seja, eu pego o novo resto, eu vou multiplicar esse daqui por 10 e somo com esse. Vou pegar um novo resto, multiplico o anterior por 10, soma com esse. E vou fazendo isso daí. Multiplica por 10 e somo. Então, sempre esse novo resto, ele vai ser adicionado aqui à direita, né? Ele sempre vai crescendo aqui à direita. Eu multiplico por 10, eu boto um 0 aqui e aí somo. Multiplica por 10, bota mais um 0 e soma. Então ele vai sempre aumentando aqui à direita. E no final, a gente vai exibir esse número binário. Pronto. Se a gente rodar aqui esse algoritmo, a gente já deve ter alguma coisa acontecendo. Então, se eu pegar aqui o número 70, documents, right. Se eu pegar aqui o número 70, vou ter aqui 110001. 110001, né? Então observem que aqui eu fui apenas acumulando os valores dos restos, né? Eu apenas acumulei. Então os valores do meu resto são esses aqui, 110001. Cadê o primeiro zero? Bom, o primeiro zero, ele não aparece porque é um zero à esquerda. Então, é mesmo que não tenha aquele zero. E aí temos um problema. Se eu for inverter esses bits aqui, né? Se eu pegar esse número binário aqui e for inverter, aplicando aquele algoritmo da aula passada, o que é que vai acontecer? Se eu for inverter isso daqui, vai ficar 1, 0, 0, 0, 1, 1. O 70 é 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Tem que ter esse zero bem aqui. É o zero que havia aqui
mas ele sumiu porque quando eu somo com zero, né, zero à esquerda, ele não tem utilidade. Então temos um problema aqui. Como é que eu vou fazer para esse zero aparecer? Então eu vou precisar agora usar uma estratégia. Como eu vou ter esse problema aí do zero, eu vou armazenar, eu vou guardar esses valores individualmente, separadamente. E depois eu junto esses valores. Tá? Então eu vou fazer isso separadamente. Bom, como que a gente vai fazer isso? Aí, para isso, foi que eu pedi para que vocês estudassem o assunto chamado array, né? Ou vetores. Eu pedi para que vocês lessem o capítulo 6 do livro branco. Ele aborda os vetores, os arrays. E o que é um array? Né? Vocês viram aí nesse livro, o array é uma estrutura onde você vai armazenar dados, como uma variável é. Só que tem uma diferença. Quando eu coloco um comando para criar, por exemplo, var x, depois eu coloco x igual a 10, o que isso aqui vai fazer? O var x vai criar uma área na memória, reservar uma área na memória, nomeá-la com x, e quando eu faço x igual a 10, significa que eu vou colocar o valor 10 dentro daquela área de memória. Tá? Só que eu vou precisar de muitas variáveis. Eu vou querer várias variáveis para ficar armazenando esses restos aqui. E aí eu vou fazer o quê? Vou colocar uma letra para cada resto. Eu só tenho, né? Eu só tenho 26 letras. Então vou usar combinações de letras. Então fica uma coisa inviável, né? Eu vou precisar de muitas variáveis, eu vou ter que dar nomes para elas, né? Então eu vou usar aqui uma estrutura chamada array, que é o quê? Eu vou dizer que a minha variável x é uma array. Isso aqui é um colchete, tá? Um colchete abrindo e outro fechando. Eu vou dizer que ela é uma array. Quando eu digo que ela é uma array, significa que eu vou guardar um conjunto de valores dentro dela. Então, por exemplo, se eu disser isso daqui, ó, x da posição 0 vai receber 7. X da posição 1, x índice 1, vai receber 3. X índice 2 recebe 5. X índice 3 recebe 1. O que esses comandos vão produzir? Como eu disse que x é um array, é um vetor, ele vai produzir isso daqui, ó. Um conjunto de variáveis que estão indexadas, ou seja, que possui índice. E elas ficam localizadas uma do lado da outra. Então, a minha variável x agora é essa daqui, ó. Só que eu tenho a posição 0
né? O índice 0, o índice 1, o índice 2 e o índice 3. E aí, quando eu faço x índice 0 igual a 7, eu estou colocando o 7 aqui na posição 0 dessa variável x. Quando eu faço x índice 1 recebe 3, estou fazendo isso. Quando eu faço x índice 2 recebe 5, estou fazendo isso. Quando eu tenho x índice 3 igual a 1, eu estou fazendo isso daqui. Pronto. Então agora, pessoal, a gente tem uma estrutura para armazenar vários dados usando o mesmo nome de variável. O que vai mudar agora é só esse índice aqui, ó. E aí o que é que a gente vai fazer? Eu vou aplicar esse recurso nesse nosso problema. Eu vou pegar cada resto desse e vou armazenar dentro de uma posição lá do meu array, né? Eu vou armazenar dentro de cada posição do meu array, tá certo? No final, o que é que eu vou fazer? Eu vou exibir o meu array de trás para frente. E aí eu consigo ter acesso ao 0, que vai estar bem aqui. Ou seja, o que a gente vai fazer é o seguinte. Só afastar aqui. O que a gente vai fazer é criar um array. Esse array vai ter 10 posições. Não, vai ter várias posições, né? Não sei quantas são aqui. No caso vai ser 8, né? 7, aliás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou guardar 7 restos. Então, o que vai acontecer é isso daqui. Vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é isso que a gente vai ter. Então, dentro de cada posição, eu vou armazenar um resto. Então, eu vou colocar o primeiro resto, que vai ser o 0, ele vai ficar aqui. Segundo resto, aqui. Terceiro resto vai ficar aqui. Quarto vai ficar aqui. Quinto. Todos os restos vão ficar armazenados numa posição do vetor. Então não vou perder ninguém.
E aí depois eu vou mandar exibir esse meu vetor assim, no sentido inverso. Então essa vai ser a nossa estratégia. Ok? Então vamos lá. Vamos adaptar aqui o nosso código. O que é que eu vou fazer? Eu preciso agora, né, o meu binário, ele já não vai mais ser um número só. Um número onde eu vou multiplicar por 10 e somar com o resto. O meu binário, vou transformá-lo num vetor, né? Array. Então, quando a gente fala de array, né, um outro nome que se dá é vetor. Então, alguns livros em português chamam isso de vetor. Então, o que é que a gente vai fazer? Peguei o primeiro resto, vou botar aqui na posição 1. Peguei o segundo resto, vou botar aqui na posição... Desculpa. O primeiro resto vai na posição 0, o segundo vai na posição 1, e assim por diante. Então, na hora que eu pegar o resto, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui na posição 0, eu vou colocar aquele resto. Quando eu voltar e calcular o próximo resto tem que ficar na posição 1. E depois na posição 2. E depois na posição 3. Então isso daqui vai aumentando de 1 em 1. Então eu vou usar aqui uma variável que eu vou chamar de i. Eu vou inicializar essa variável i com 0. E aí, toda vez que eu incluir o resto dentro de uma posição i, logo em seguida eu vou aumentar o valor dessa variável i para 1. Vou incrementar essa variável. Tá? I recebe i mais 1. Ou seja, eu vou somar 1 mais o i e vou atribuir de novo no i. Ou se você preferir, pode usar apenas isso, i mais mais. Pronto. Agora, com isso, eu consigo armazenar todos os restos da minha divisão. Ok? Se a gente testar agora, vamos ver que o 0 vai aparecer aqui na primeira posição. Aqui, ó. 0, 1, 1, 0, 0, 0. Então, todos os bits foram guardados. O que é que eu vou precisar agora fazer? Exibir da direita para a esquerda. Ou seja, eu vou começar aqui da posição 6 e vou até a posição 0. Vou exibir a posição 6, depois a 5, a 4, a 3, a 2, a 1 e a 0. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma estrutura de repetição, tá? Onde essa estrutura vai começar... Essa estrutura vai fazer isso. Ela vai exibir o valor que está dentro de uma determinada posição que eu vou chamar de J aqui, para não misturar. Ok?
E aí, esse J vai começar do 6 e vai até o 0. Então, o J vai começar do 6. Enquanto o J for menor, ou maior ou igual a 0, eu vou decrementar o J. Ele começa do 6 e vai até o 0, de 1 em 1. Pronto. Agora tem um detalhe. Esse 6 é específico para esse número 70. Se eu tivesse um número maior, 224, eu teria mais divisões ainda. Então, eu vou ter mais do que 6 bits. Então, eu não posso fixar esse número 6 aqui. Eu preciso colocar exatamente a quantidade de bits, né, de restos que eu obtive, né, nessa divisão aqui sucessiva. E essa quantidade, ela está justamente aqui nessa variável i. Quando eu sair desse loop, esse i está me dizendo quantos bits eu tenho, né? Então, quando eu terminar aqui de colocar todo mundo dentro desse vetor, a minha variável i, nesse caso aqui, ela vai ter o valor 7. Né? Depois que ele colocar aqui na posição 6, ele ainda vai incrementar aqui ó, uma vez. Então, o i vai ficar com 7. Né? É exatamente a quantidade de elementos que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu quero começar do 6, eu vou começar então da posição i-1. Esse i vai ter sempre a quantidade de restos que eu coloquei dentro do vetor. Então, eu vou começar dessa quantidade menos 1. Pronto. Então, vou exibir de 1 por 1 esses bits e vamos ver o que é que vai dar. 70. Então, 70 em binário é 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Exatamente. É 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Tá? Vamos testar aqui com outro valor. 674.383. Esse número na base decimal corresponde a qual número na base binária? Esse número aqui. 10, 100, 100, 10, 100, 100, 11, 11, né? Então agora esse algoritmo ele está funcionando. Consigo converter qualquer número 10, número 4, está funcionando, número 3, beleza, número 0, um caso particular, né, que é o 0, ele não funcionou. Se eu colocar aqui 0, ele não funcionou. Se eu colocar 1, beleza. Por que que o 0 não funcionou? Porque, como o decimal foi 0, ele testou que era diferente de 0. Só que não, ele era 0, então ele nem entra aqui, né? E aí, se ele não entrou aqui, o que que aconteceu? Ele, consequentemente, o i vai ser 0, o j começa com menos 1, e menos 1 não é maior ou igual a 0. Então, ele nem entra aqui. Né? Então,
para o caso específico do decimal ser igual a zero, a gente pode fazer aqui, colocar uma condição, né? Quando o decimal for igual a zero, significa que o i vai estar igual a zero. Ele não vai passar de zero. Então, a gente pode colocar um condicional aqui, se quiser. Se o i for zero, é porque se o i for zero, é porque ele digitou zero lá. Se não for zero, então eu tenho lá uma certa quantidade de restos, né? Que vão formar o meu bit. Então agora, se eu colocar zero, beleza. Ok? Então esse if aqui foi só mesmo para tratar esse caso específico. Bom, dúvidas, perguntas? Tá claro aí, pessoal, essa questão da conversão de decimal para binário e principalmente, né, o uso do vetor, o que é um vetor, né? Professor, eu não sou da área de computação, mas esse algoritmo para mim ele não é tão fundamental assim. Beleza. Ele é fundamental para quem é da computação, mas o objetivo aqui era introduzir array, tá? E o array, ele é fundamental na área de algoritmos e programação, independente da área, ok? Então tá claro aí o que é um array, como é que se utiliza um array, como é que se declara. Dúvidas? Beleza. Diga aí, Gabriel. Era em relação ao zero, mas eu acho que é coisa besta. Precisa, se por acaso a gente tivesse que fazer um algoritmo que tivesse que incluir o zero, seria necessário botar aquele if, né? Isso, exatamente. Seria necessário botar o if caso a gente quisesse incluir o zero. Certo. Mas o vetor Exatamente. parece ser mais prático. Né? Ele dá uma praticidade muito grande, principalmente quando você for resolver problemas que tem vários dados, né? A entrada de vários dados, e você precisa recuperar, acessar esses dados aí que você já leu. Uma Né? pergunta que eu queria fazer, professor, tipo, a gente, nesse caso dessa atividade, a gente colocou já o valor do array, mas dá para a gente colocar através de uma pergunta para o usuário? Como assim? Por exemplo, como eu posso dizer? Vamos dizer que o vetor esteja vazio, certo? Certo. Aí a gente pode colocar através. É só mesmo para perguntar. Um prompt para o usuário colocar o valor dos vetores dentro. O valor dos elementos que o vetor vai armazenar, não é isso? É, Pode sim, cara. Boa pergunta. Como é que a gente pode usar? Vamos supor, eu quero guardar aqui o nome dos meus alunos aqui dessa turma. Então vamos lá, como é que ficaria isso daqui? Eu poderia fazer o seguinte.
Vou chamar aqui de N. Número de alunos. É o meu vetor. E vou fazer aqui um for para ler essa quantidade de alunos, tá? Então, vou colocar aqui um for que vai ler o nome de N alunos. Então, posso fazer o seguinte. Posso fazer prompt para pegar o nome do aluno. E aí depois eu pego o nome desse aluno e vou colocar dentro da posição I. Aí eu vou pegando e vou guardando. Pego e guardo, pego e guardo. Aí quando eu quiser exibir, depois, né? Quiser posteriormente, no segundo momento, exibir o nome do aluno. Posso percorrer aquele meu vetor novamente e exibir. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Vou rodar aqui. Vamos pegar aqui Alan, André, Brenda, Felipe. Vamos pegar esses primeiros aqui. 4 alunos. Número de alunos, 4. Alan, André, Brenda, Felipe. Então, o que é que ele fez aqui? Ele pegou o nome daqueles alunos e colocou dentro do vetor. O meu vetor, no caso, ele se chama alunos. Então, o meu vetor aqui se chama alunos. Aí, o que é que ele colocou? Ele colocou na posição 0 a string Alan. Na posição 1, ele colocou a string André. Na posição 2, ele botou a string Brenda. E na posição 3, ele colocou Felipe. Então, meu vetor ficou desse jeito aqui, ó. Aí, quando eu mandei exibir, esse segundo for, ele foi pegando de posição em posição e foi exibindo cada elemento individualmente. Quando o i foi 0, ele pegou o alunos índice 0. Quem é o alunos índice 0? O conteúdo dele é o Alan. Aí ele exibe o Alan. Aí quando o i passou para 1, ele exibiu alunos índice 1. O conteúdo é André. Quando o i passou para 2, ele exibiu alunos índice 2. O conteúdo é a Brenda. Quando o i passou para 3, ele exibiu alunos índice 3. O conteúdo é Felipe. Então você pode usar dessa maneira. Ficou claro aí, Gabriel? Ficou. E o que eu queria. A última pergunta era que. Eu sei que nem vai fazer sentido agora eu perguntar, mas. Agora que a gente armazenou, teria como identificar exatamente qual posição fica, por exemplo, Felipe, essas coisas? Ah, exatamente. Tem, cara. Tem. E é agora
é a partir de agora que a programação começa a ter graça, né? É a partir de agora que os algoritmos eles passam a ter mais utilidade. Por quê? Porque você vai ter condição agora, Gabriel, de armazenar dados e fazer pesquisa e fazer organização desses dados, que é um grande objetivo da computação, né? Você pode pegar uma grande quantidade de Era isso dados. que estava faltando na minha cabeça, pesquisar os dados que você já tem, depois que Exatamente. você coloca eles. Exatamente. Então você agora já está começando a enxergar, né, onde é que você vai aplicar tudo isso, esses algoritmos todos, né? O que é que você vai fazer depois que você se formar em computação, né? Bom, você vai desenvolver software. O que é que um software faz? Ele pega dados, ele armazena em algum canto e depois você vai trabalhar com esses dados. Ou você vai organizá-los, você vai somá-los, vai contar, né? Vai classificar em uma determinada ordem. Então, tudo isso, né, que vocês estão aprendendo são os fundamentos para vocês fazerem isso. O que é que vai acontecer, Gabriel, a partir da outra semana, da próxima semana ou da seguinte? A gente vai começar a ver aqui técnicas para trabalhar com vetor. Por exemplo, como é que eu pesquiso para saber se o Felipe está dentro desse vetor? A gente vai ver um algoritmo para fazer isso, né? É porque eu acho isso interessante demais. Pois é, e isso aí é o coração mesmo da computação. Como é que, por exemplo, como é que se eu digitar, se eu fizer isso daqui, ó, uma outra aplicação que vocês vão aprender aqui, logo logo, já está chegando. Eu vou botar ao contrário, vou botar aqui, Felipe, É porque era número de alunos, professor. 4 alunos. Eu vou botar aqui, Felipe, André, Brenda e Alan. Pronto. Como é que eu pego esse vetor e coloco ele em ordem alfabética? Como é que eu deixo tudo ordenado, bonito? Então vamos ver algoritmo para fazer isso. Vocês vão aprender isso daí também. O negócio de identificação, professor, que são aqueles IDs que o pessoal bota, a gente vai aprender também? Aprender o quê, Gabriel? Os IDs das coisas, de item, essas coisas, a gente vai aprender também? Vai, vai sim. Mas aí vocês vão aprender só a base, só o fundamento aqui nessa disciplina. Nas próximas disciplinas que vocês ainda têm muitas disciplinas de programação, né, e algoritmos aí pela frente. Aí nas próximas vocês vão começar a mergulhar nisso, a entrar mais fundo. Hum, Aqui essa disciplina é só para dar a base mesmo para vocês. Mas vocês vão aprender sim, cara. beleza. Beleza? Joia. Então pronto. Então aqui, né, algoritmo de conversão de base. É um algoritmo realmente que ele é fundamental na área de computação e a serventia dele aqui para a gente nesse momento foi introduzir array, né? Principalmente o uso de uma coleção de dados. Esse algoritmo aqui, na verdade, você pode usá-lo para converter o número em qualquer base, né? Como assim? A gente sabe que se eu tiver, por exemplo, a base decimal, então a base decimal trabalha com 10 dígitos. A base binária já diz bin, né? Dois dígitos. Eu posso trabalhar com qualquer base. Se eu quiser hexadecimal, trabalha com 16 dígitos, né? Os números de 0 a 10 e as letras de A até F. Se eu quiser inventar aqui, né, a base 5, né? Eu quero trabalhar com números de 0 a 4.
Não sei nem se existe pental. Pental quinquenal, sei lá. Por que o senhor não coloca de 8? De 8 também, né? O 8 existe, é o octal. Cadê? Posso trabalhar com o octal. A de 8 existe. Eu quero uma base que não é comum. Eu vou batizar aqui de pental. Não sei nem se existe. Só curiosidade aqui. Base pental. Quinário, né? Nem tá aqui, pental existe. Sistema de numeração quinário. O quinário ou base 5 ou pental usa os números de 0 a 4. Beleza. Olha aí que legal. Que pena, pensei que eu fosse batizar. Então, o pental é o 5 ou quinário. Então, se eu quiser escrever um número na base 5, o que é que eu vou fazer? Vou voltar aqui, né? Nosso algoritmo. Se eu quiser um algoritmo para transformar na base 5, em vez de dividir por 2, eu divido por 5. Por quê? Porque o resto sempre vai ser o número de 0 até 4. Pronto, né? Então, eu vou até mudar aqui o nome desse binário. Eu vou chamar de base. Só para ficar genérico. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui um número 70, número decimal, número inteiro decimal. Então, se eu quiser aqui o número 70, apaguei. Se quiser converter o número 70 na base pental, né, ou quinário, ele equivale a esse número aí. 1243,200. Se eu quiser no octal, escrever em octal, aí eu vou dividir por 8. 70 em octal, é isso aqui. Sempre usando 8 dígitos, de 0 a 7. Se eu quiser 70 na base decimal, ora, professor, mas 70 já está na base decimal, né? Aí ele vai dar esse negócio aqui. Porque ele justamente já está na base decimal, então não faz sentido eu transformá-lo para a base que ele está, né? Porque aí se eu for pegar aqui os restos, vai dar justamente 1, 2, isso. Não, tem algum problema aqui. Isso. Se eu passar ele aqui para 10, não faz sentido, ele não vai dar número na base. Ele já está decimal, não faz sentido. Mas se eu botar aqui na base 5, beleza. Só pegar aqui.
Ei, professor, mas em nenhum Oi. momento nas futuras matérias a gente vai ser preciso assim decorar aquela tabela não, né? Que só mostrou no início da aula. Tabela ASCII. É, Cara, decorar, não. Vai precisar decorar, não, mas vocês vão usar muito ela durante o curso. Só que o que que vai acontecer? Vocês vão usar tanto ela que vocês vão começar a entendê-la, como é que é a lei de formação dela, e aí não vai precisar nem decorar, porque você já sabe como chegar no número. Então, por exemplo, a letra A, ó, ela é esse binário aqui. Esse binário, se eu converter para decimal, é 65. Então, a letra B é o próximo número, é o 66. E o 66 em binário é isso daqui. Aí vocês vão começar a ver que existe uma lógica aqui nesses bits. Aí vocês vão conseguir até deduzir isso daí. Não decorar não, mas vocês vão conseguir entender. Opa, peraí. Eu tenho que dividir por 5. Talvez por isso que não tenha 90. Agora sim, 332. Só fazer aqui um teste. 92, 332. Deixa eu pegar aqui 324. 2244. Beleza. Agora deixa eu pegar 70. 240. Agora vamos converter para a base decimal. Agora funciona, porque eu não tinha botado esse 10 aqui. Se quiser converter o 70 para decimal, vai dar 70. Então, agora sim. Faltou só essa divisão aqui. Então, esse algoritmo aqui é um algoritmo genérico. Você consegue converter para qualquer base. Basta mudar aqui o divisor que você vai usar. Ok, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Beleza. eu achei tranquilo. Na verdade, o vetor é mais prático do que as outras, professor. Ele ajuda demais, cara, vetor. E aí vou, inclusive, né, falando aqui vou liberar para vocês uma lista só com vetores, né, para vocês já começarem a trabalhar a partir de hoje com vetores. Então, vou liberar essa lista. E professor, você vai tirar a dúvida da lista anterior? Ou sim. Hum. Então, vou liberar para vocês a lista 5 sobre vetor, né, para vocês praticarem aí à vontade. Aí, aproveitando, a lista 4 aí, alguém tem alguma dúvida? Quer aproveitar e tirar? Vou sim, Gutierre. Agora, já estou tirando. Próxima aula a gente vê o último algoritmo fundamental, conversão de caractere para número. Aí a gente vai usar essa tabela ASCII aqui. Vamos lá. Duas. É a 1064. Ei, professor, eu vou precisar sair agora. Tem como o senhor dar presente? Tem sim, cara. Já fiz a chamada aí, já botei a presença de todo mundo. Quem precisar sair aí, fica à vontade. Vou ficar agora Tá só tirando certo. dúvida. Beleza? Obrigado, professor. De nada, Valeu, cara. professor. Grande abraço aí, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.
Então, você vai ler 6 valores, vai digitar quantos são positivos e depois vai mostrar a média desses valores com um dígito após o ponto decimal. Então, está dando 15% de wrong answer. Eu até imagino o que pode ser. Então, aqui é o seguinte, cara. Você está lendo 6 números, perfeito. Aí, Gutierrez, só um detalhe, ó. Positivo, se o valor é maior do que zero, ou seja, se ele é positivo, você está somando o contador e está somando aqui. Então, na verdade, quem você vai testar se é positivo não é essa variável valor, que o valor aqui está fixo em 6. Você vai testar se essa variável números é positiva. Ó. É ela que você está lendo. E aí ele diz que é um valor. Então era só isso aqui. Se números for maior que zero, aí você incrementa o contador e soma. Aí depois você divide a média, né, divide a soma pela quantidade, dá a média. Pronto. Dá só isso aqui, Gutierrez, esse if. Beleza? A outra é a 1065. Você vai contar quantos pares dentro de um valor, um conjunto de 5 números. 5 números inteiros. Então, você vai fazer um for, isso, vai rodar aqui 5 vezes, vai ler o número inteiro. Aí aqui faltou só o seguinte, para saber se ele é par, o número, não é o valor, ó, porque o valor aqui é fixo, é 5. O número que você vai digitar, o resto da divisão por ele, se for igual a zero, ó, se o resto da divisão do número por 2 for zero, ele é par. Aí, se ele for par, o que é que você vai fazer? Aí você vai incrementar aí um contador, chamar de par. Pares mais mais. Aí você vai precisar ter esse contador aqui inicializado com zero. E é essa variável, esse contador, que você vai exibir aqui no console. Senão ele vai ficar exibindo sempre a variável valor, que vai ter o valor 5, ó, é fixo. Então aqui você põe o contador. Então faz isso daqui que vai funcionar. Beleza? Ficou claro aí? Show. Valeu, cara. Ok, pessoal. Alguma dúvida mais? Tranquilo? Beleza. Então, grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Até quinta-feira, hein? Tchau, tchau.